É isso aí, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 7 horas e 8 minutos, manhã do dia 5 de janeiro de 2026. Estamos começando mais uma semana. Hoje estamos aqui na nossa primeira segunda-feira do ano de 2026. Deus abençoe, queridos, graça e paz. E hoje eu quero dizer para vocês que Deus tem projetos para a minha vida, Deus tem projetos para a sua vida. Por isso que Ele está nos oferecendo mais um dia. Isso quer dizer que nós somos importantes nos projetos que Deus tem para a vida do homem, para a sociedade em si. Então, se nós temos mais um dia de vida, é porque nós somos importantes para Deus. Deus tem algo para realizar através de mim e de você. Amém, queridos? Então, coloca a tua vida nas mãos do Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará. E é esse Deus glorioso que nesse momento nós estaremos orando. Você que nos acompanha através da nossa rádio Conexão Viva, agora também passa a nos acompanhar através da nossa rede social. Amém? Então vamos orar então. Eu aqui no estúdio, você onde você estiver, vamos estar juntos, unidos pela fé. Até porque a palavra de Deus nos diz ali na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 4, abre aspas, tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela paz, obrigado pela sua misericórdia que renovou-se nesta manhã e é a causa de nós não sermos consumidos. Ó Deus glorioso, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, Senhor. E em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando, ó Pai, ao longo do dia. Os coloco a todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com a tua presença, ó Deus. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. E que neste dia também seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, todo espírito de vício, de prostituição, todo espírito de inveja, de desânimo, Pai, de divisão, de mágoa, rancor, de ódio. E que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do teu servo neste dia, ó Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, queridos? E hoje eu quero trazer um texto aqui de Romanos, capítulo 8, versículo 18, que diz assim, abre aspas, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Eu quero falar sobre esperança em tempos de sofrimento. Nós estamos vivendo momentos de grandes mudanças na nossa sociedade e essas mudanças refletem na nossa família e refletem individualmente em cada um. Então imagine-se diante de uma sala escura, aí tem um quadro que uma sala escura geralmente traz aquele quadro sombrio, né? E muitas das vezes essa sala escura que nos encontramos representa dor, perdas, dificuldade. Então quer dizer para você que cada um de nós, em algum momento, enfrentamos sofrimentos que parecem insuportáveis, momentos em que a esperança parece fugir e a tristeza toma lugar do nosso coração, da nossa mente e da nossa vida. Agora pergunte-se, né? Há uma luz que possa brilhar nessas trevas? Sabemos que a escuridão é a ausência de luz. Há uma esperança que não se apaga mesmo nas mais profundas escuridões? Existe uma esperança que não foge de nós? Então hoje nós vamos explorar uma promessa poderosa que o apóstolo traz para nós
inspirado pelo Espírito Santo, que nos lembra em que, em meio às dores, há uma esperança viva e segura. Em Cristo Jesus nós temos essa esperança porque Ele é o caminho que nos leva diretamente ao Deus Todo-Poderoso. E Paulo nos traz essa revelação tremenda. A carta aos Romanos, ela foi escrita ali por volta do ano 57 depois de Cristo, numa época de grandes dificuldades para os cristãos. Romanos possuía uma sociedade marcada por desigualdades sociais. Roma, onde era o centro do governo do grande Império Romano, sabe? Então ali eles possuíam uma sociedade marcada por desigualdades sociais, perseguições e uma cultura predominantemente pagã. Cultura essa que muitas das vezes ridicularizava a fé cristã, ou podemos até acrescentar, na maioria das vezes ridicularizava a fé cristã. Então Paulo escreveu para fortalecer os crentes, encorajando eles a manter a esperança diante das provações, lembrando a eles de que o sofrimento presente não é digno de ser comparado com a glória futura reservada por Deus àqueles que nele confiam. Paulo aqui ele apresenta uma visão cristã do sofrimento. Ele não nega a existência desse sofrimento, mas ele afirma que a nossa esperança transcende a dor, o sofrimento presente. A esperança cristã não é uma simples expectativa de coisas boas, mas é uma confiança firme na redenção final de que Deus preparou para seus filhos. Lembre-se que nos últimos dias aquele que está à direita de Deus dirá: vinde vós que sois bendito do meu Pai, e possuís por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então aqui Romanos 8,18 reforça que a dor atual ela é temporária e que há uma glória eterna que nos aguarda, uma promessa de restauração, de transformação e de glória com Cristo. Então, queridos, o sofrimento não tem a última palavra. Por quê? Porque a esperança em Cristo é a âncora. A última palavra vem de Deus. Amém? E eu quero fazer aqui uma exegese desse Romanos 8,18. Ele começa dizendo: tenho por certo. Aqui tem uma palavra grega chamada pepistelka, que expressa uma convicção profunda, uma certeza inabalável. Então Paulo não está apenas desejando ou especulando, mas ele está afirmando com autoridade baseado na fé e na revelação de Deus. Então era uma convicção profunda quando ele diz tenho por certo. E a frase sofrimentos no tempo presente, essa expressão aponta para as dificuldades atuais, que podem ser perseguições, perdas, enfermidades, desigualdades, ansiedade. Então a palavra grega aqui empregada é tou-vuv, que indica algo que ocorre agora, neste momento. Reforça a ideia de que a dor é temporária. Lembre-se que a palavra de Deus nos ensina que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E a outra frase que diz assim: não são dignos de serem comparadas. Olha só, não dá para comparar a dor momentânea com a glória futura. Então Paulo aqui usa uma palavra que sugere um valor ou peso. Ele afirma que a dor atual não tem peso suficiente para equiparar a glória futura. Não sei se você, na minha época, quando nós íamos nas vendas, comprar alguma coisa e tinha uma balança de peso. Então, para equiparar o valor, ele botava de um lado o que você estava comprando em peso e do lado ele botava os pesos, né? Para medir se era meio quilo, 250 gramas, 700 gramas, ele tinha aquela balança. Então, Paulo está usando basicamente isso aqui. Ele botou de um lado a dor
E do outro lado, a glória futura. A glória futura era pesada demais em relação à dor que é momentânea. Entendeu? E ele conclui dizendo: a glória em que nós há de ser revelada. Aqui refere-se à manifestação da natureza divina, a herança celestial, a transformação final. Então aqui a palavra revelada indica que essa glória ainda não foi totalmente manifestada, mas será na conclusão da história da humanidade, quando Cristo retornar e acabar com o mal de uma vez por todas. Tem uma curiosidade aqui, é que no grego original, a frase reforça que a esperança futura é uma glória que ainda está por vir. Algo que Deus reserva exclusivamente para nós, para seus filhos, seus servos. É uma recompensa que ultrapassa qualquer dor presente. E quando nós lemos na segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18, que diz assim, ó: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, ao olharmos não para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Fé, esperança, caminham juntos. E aqui, esse 2 Coríntios 4,17, versículo inicial, ressalta que o sofrimento, embora leve e momentâneo, produz uma glória eterna. Então reforça a ideia de que o que Deus prepara para nós, para cada um de nós, é incomparavelmente maior do que a dor do sofrimento que nós sentimos aqui, no presente. E em Filipenses, a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas sob o seu domínio. Transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Ou em outras traduções, semelhante ao seu corpo em glória. E se nós olharmos para a história, observe que durante as perseguições, ou a perseguição aos cristãos, nos primeiros séculos, muitos foram martirizados, enfrentaram dores físicas e espirituais extremas. No entanto, seus testemunhos de fé e esperança inspiraram gerações e continuam inspirando até hoje. Então, um exemplo marcante é o de Estevão, capítulo 7 ali de Atos dos Apóstolos. Foi o primeiro mártir que, mesmo sendo apedrejado, demonstrou esperança e fé em Cristo até o último momento. A sua esperança não se baseava na dor, mas na promessa de que Cristo, também a esperança de uma glória futura, e foi essa esperança que o sustentou. Ou seja, o peso da glória era maior do que a dor que ele estava sentindo. E lembre-se que Jesus, o Cristo, o nosso Salvador e Senhor, ele é o exemplo máximo de esperança em meio ao sofrimento. Na cruz ele enfrentou a maior dor, mas tinha certeza de que a sua morte abriria o caminho para a nossa redenção e glória futura. A sua ressurreição, a ressurreição de Jesus, é a garantia de que nossa esperança em tempos de sofrimento é fundamentada na vitória definitiva sobre o pecado, sobre a morte e sobre o sofrimento. Mas, pastor Dimas, como é que nós conseguimos colocar isso na prática no dia a dia? Primeiro ponto, confiança na esperança futura. Mesmo quando a dor é intensa, podemos descansar na certeza de que Deus tem algo melhor. Deus tem algo reservado. Nossa dor é temporária, mas a glória de Deus, a glória de Cristo é eterna. Segundo ponto, viver com perspectiva eterna. Nossas dificuldades não são o fim da história. Devemos olhar além do presente, focando na recompensa celestial. O que Deus tem preparado para mim e para você. Terceiro ponto é resistir ao desânimo. A esperança cristã nos dá força para perseverar.
sabendo que Deus está no controle, que sua promessa nos sustenta. Tem muita gente desanimada, tem muitos projetos engavetados, tem muitas vidas sofrendo por causa do desânimo para frente. E o quarto ponto e o último ponto é compartilhar a esperança. Como membros da Igreja de Cristo, nós somos chamados a levar essa esperança ao mundo desesperado, mostrando que Cristo é a nossa esperança viva. Cristo é a nossa esperança viva. Então eu quero concluir aqui nessa manhã dizendo que a vida cristã é marcada por desafios, mas é marcada também por uma esperança inabalável. Sabemos que por mais difícil que seja o tempo presente, há uma glória que nos espera. Que essa certeza transforme nossa maneira de viver, mude nossa maneira de enfrentar as lutas diárias e de compartilhar essa esperança com os outros. Então hoje eu convido você a entregar essas dores ao Senhor. Ele levou sobre si. O fardo dele é leve e suave. Confie na promessa de que a glória futura sustentará qualquer sofrimento. Passaremos por lutas, mas temos a certeza e a esperança de que o que nos aguarda, a glória futura, vale todo o preço que nós pagamos aqui. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e te dê um dia alegre, abençoado e próspero. Te dê uma semana alegre, abençoada e próspera, em nome de Jesus. Deus abençoe, graça e paz.